Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso, para a gente trazer as últimas informações, novidades do Botafogo. Acho que vocês vão curtir o plantão de hoje, né? Eu vou desmembrar aqui uma entrevista de um dos executivos da Eagle Football, o Danilo Cacheiro, que participou junto com o Tairo Arruda da indicação do Botafogo como um clube propenso a receber o aporte, a ser comprado, né, pelo John Textor, isso lá em 2021, final de 2021, início de 2022, o Danilo Cacheiro deu uma entrevista para a Sport Market Makers. Foi muito interessante para o torcedor do Botafogo vislumbrar um futuro. Eu sei que a gente está, obviamente, preso aqui em 2024, porque a gente está brigando por títulos, né? Isso é ótimo. Mas já vislumbrando o futuro, o torcedor quer saber, e aí? Perdeu o jogador A, perdeu o jogador B, ou manteve? O nível de investimentos vai ser mantido? A resposta é positiva, né? E dá uma resposta, inclusive, técnica para aqueles que falam de fair play financeiro. Fair play financeiro, o clube gasta mais do que arrecada. Inclusive, a gente vai falar sobre a arrecadação do Botafogo, que está quase vislumbrando aí 600 milhões esse ano, né? E vamos falar, é claro, dos preparativos para a partida contra o Vasco da Gama, inclusive, será que a procura de ingressos está realmente abaixo do normal? Você já garantiu seu ingresso para terça-feira, Botafogo e Vasco, clássico no Newton Santos? Vamos falar sobre isso e muito mais depois do seu like. É isso aí, depois do seu like. Hoje é bate-papo, papo reto, eu e vocês. Eu peço, deixe seu like, ajude o canal Gigante Glorioso a chegar à sua meta de 120 mil inscritos nesse mês de novembro, para quando for dezembro a gente gabaritar aí os 130 mil inscritos. Esse é o pedido do GG aqui para você, tá certo? E é claro, compartilhe nas suas mídias, comenta aqui, enfim, tudo aquilo que vocês já estão acostumados a fazer, dando sempre aquela moral maneira aqui pro nosso canal, tá certo? Gente, vamos lá. O Botafogo, algumas informações, né? Muita coisa tá se falando sobre saída de jogador. Vamos dar uma trava nesse tipo de assunto, né? Isso não nos interessa. Falar sobre saída de jogador nesse momento não nos interessa. A gente está perto de uma final. O blog tal falou que Oscar Romero está saindo tal. Não tem nada disso. Não tem nada a ver. Oscar Romero pode chegar a fazer uma reta final de Campeonato Brasileiro maravilhosa. Oscar Romero pode chegar a jogar contra o Atlético Mineiro, bater uma falta na cabeça do Gregory, como fez contra o Bragantino. Então, assim, vamos rechaçar esse tipo de papo que não acrescenta em absolutamente nada. Se for para falar de jogador chegando, maneiro, né? A gente fala, como a gente falou, da possibilidade da joia do Vasco, né? O Ryan chegar no Botafogo, então, o jogador chegando para acrescentar, beleza. Saída de jogador a gente não fala só no final de temporada, tá certo? É aquele tipo de assunto que não ajuda e não agrega em nada, só vem para atrapalhar, né? Então aqui você não vai encontrar esse tipo de conteúdo. Botafogo treinando pesado, Botafogo se preparando para essa partida de terça-feira contra o Vasco da Gama e tá observando os adversários, né? O Palmeiras joga na segunda, o Fortaleza jogou ontem, então o Botafogo já vai entrar em campo podendo inclusive não estar na liderança, ou podendo saber que se vencer, abre uma diferença maior ainda. Então o bom de você atuar na terça-feira é que você já entra em campo sabendo do que aconteceu. Exatamente no jogo contra o Bragantino, em que o Botafogo entrou em campo sabendo do resultado de Palmeiras e Fortaleza, que foi 2-2, né? Fortaleza esse que goleou, olha, para mim surpreendente, né? Goleou o Juventude. O Fortaleza está brigando o tempo inteiro com esse diagnóstico, né, que lhe dão de água de salsicha. Fortaleza está rechaçando isso com uma violência de se bater palma. Tá? Brigar pelo título, realmente, eu sempre falei isso aqui. Inclusive lá no nosso outro canal, a gente tem um outro canal. Se você não conhece ainda, temos poucos inscritos ainda, começamos há pouco mais de 6 meses, 2 toques, a casa do futebol. Digita aí no YouTube, 2 toques. A gente fala dos bastidores do futebol brasileiro, CPI, assunto que interessa a torcida do Botafogo. A gente fala muito lá no 2 toques. Se você não está inscrito, se inscreva lá. Lá a nossa meta é chegar a 40 mil esse ano. A gente conta aí com a sua moral. Se você não conhece, digita aí, dá uma força, se inscreve lá para a gente bater essa meta lá também. E eu falo muito lá no 2 toques. Para a disputa de título, eu acho que é um pouco demais. Fortaleza não tem elenco para isso. E a gente viu no ano passado.
como elenco no final das contas, é o que importa na briga por título. Se você não tiver o elenco redondinho, não chega, né? Então, eu vejo o Fortaleza muito forte para G4. E acho o Fortaleza melhor do que o Flamengo, aliás. Bem treinado, elenco redondinho. Acho o novo treinador do Flamengo sabe aqueles de desenho, né? Os alquimistas de desenho, quer fazer experimento com tudo, tal. Então acho que o Fortaleza é mais consistente, tá? E essa vitória sobre o Juventude me surpreende porque o Juventude, como ele caiu, tanto que está na zona de rebaixamento, ele não consegue nem vencer na Serra Gaúcha mais. Era o time que não perdia na Serra Gaúcha, agora é o time que não ganha de ninguém. Trocou treinador, saiu Jair Ventura, entrou o Fábio Matias. Eu, sinceramente, não acho que vai mudar cenário, trocar um treinador faltando 7 rodadas para acabar. Mas o Fortaleza tá lá. Encostou no Palmeiras, tá a 1 ponto. E não vou dizer que encostou no Botafogo. Tá a 4 pontos do Botafogo, o Botafogo tem um jogo a menos. O Botafogo vencendo, o Vasco mantém a diferença de 7 pontos, faltando 6 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. É uma boa diferença, né? Agora, o Botafogo, ele não tem que pensar em jogo de Fortaleza nem em jogo de Palmeiras. O Botafogo tem que pensar na partida contra o Vasco, que vai ser um jogo difícil. O Vasco, que vem de vitórias consecutivas, jogando em São Januário. Ah, não tá jogando bem, ou então joga bem um tempo, depois toma pressão o tempo inteiro. Isso não interessa, porque ele venceu os jogos. Aqui a gente analisa resultado também, né? Então não adianta falar que jogou mal. Tá? Venceu, então o Botafogo tem que abrir o olho. E no último jogo, o melhor jogador do Vasco nem estava, que é o Verratti, né? Ou seja, vai estar nesse jogo contra o Botafogo e é um jogador chato de ser marcado. Fez gol contra a gente em São Januário, né? Gol de cabeça em câmera lenta, que todo mundo comeu mosca, e fez gol também em Campeonato Carioca. Então é um cara que incomoda. É um cara que perturba ali na frente. A gente tem que tomar muito cuidado com o Verratti. E o Botafogo está se preparando para isso. Há uma expectativa positiva de que reforços internos possam já aparecer na lista de relacionados, mas eu acredito que Júnior Santos, por exemplo, só contra o Cuiabá. Não acho que apareça contra o Vasco da Gama. Pode ser que outro jogador apareça nessa lista de relacionados contra o Vasco da Gama. Pode ser que um Jefinho apareça. Júnior Santos, se aparecer, vai ser uma surpresa muito positiva, porque está sendo preparado mesmo para essa partida contra o Cuiabá, tá certo? E vai ser muito importante o retorno do Júnior Santos, principalmente por conta da data FIFA que vai tirar o Luiz Henrique do Botafogo, e no jogo contra o Atlético Mineiro, se o Luiz Henrique tiver uma minutagem muito grande na partida da seleção brasileira, fica inviável jogar contra o Galo numa partida que pode ser decisiva pra gente, né? Então esses jogos contra Vasco e Cuiabá, precisamos dos 6 pontos. Precisamos nos reencontrar com a vitória jogando em casa no Campeonato Brasileiro. O Botafogo nos últimos 2 jogos como mandante tropeçou, empatou com o Grêmio, empatou com o Criciúma, não foi no Newton Santos, né? Foi no Maracanã e no Mané Garrincha. Mas a gente precisa se reencontrar com a vitória de qualquer maneira, não faz sentido isso, né? Vamos lá. Para você, torcedor do Botafogo, que está muito feliz com tudo que aconteceu e está acontecendo em 2024, o Cantarelli tem uma frase que eu acho muito maneira, né, cara? Ele diz assim: esse é o pior Botafogo dos últimos 10 anos. Não concordo nem discordo, porque não sou profeta, não posso ver o Botafogo nos próximos 10 anos, mas a lógica do raciocínio do Cantarelli é a mesma lógica de raciocínio do Danilo Cacheiro, que é um dos executivos VP da Eagle Football, tá? E ele deu uma entrevista para um site, né, para um canal que fala sobre marketing, né, o Market Makers, e ele falou que a lógica de mercado do Botafogo com o aporte da Eagle Football nesse primeiro ano, e isso é muito natural em qualquer clube, né, que é aportado inicialmente, né, nos primeiros anos de qualquer clube, é gastar mais do que se arrecada. Porque se você não, isso em qualquer empresa, né? Você vai abrir uma empresa. Pô, quem acha que já vai sair lucrando no primeiro ano, não entende nada de negócios, né? No primeiro ano, segundo ano, você vai gastar. Você vai investir. Para depois, a médio e longo prazo, você ter retorno. Isso é normal. Qualquer um que entende o mínimo sabe. Quem critica esse tipo de aporte, quem critica esse tipo de
de trabalho, né, do John Textor, ou é jornalista que não estuda sobre o assunto, estuda tudo sobre futebol, sabe tudo das 4 linhas, mas fora dela uma besta quadrada. Então tem muitos aí no mercado, né, tem muitos aí espalhados por diversas mídias que não entendem absolutamente nada e ficam gritando, berrando fair play financeiro, quando na verdade, mesmo onde existe a regra do fair play financeiro, nos primeiros anos é claro que se gasta mais do que se arrecada, exatamente para que você possa ter essa possibilidade de dobrar a arrecadação, de triplicar a arrecadação. É só com investimento. No futebol, é só com um time bom que você consegue ter arrecadação. Ninguém vai querer ir ao estádio ver time ruim. Ninguém vai querer se tornar sócio torcedor de time ruim, pô. O torcedor do Botafogo hoje está quase aí se aproximando de 80 mil sócios torcedores. Por quê? Porque o time é bom, porque o time é finalista da Libertadores, porque o time é líder do Campeonato Brasileiro, está brigando e deve brigar, a gente acredita, até o final do Campeonato Brasileiro pela taça. Por isso que o torcedor compra o barulho. Camisas do Botafogo quase nunca tem no estoque, porque o torcedor compra. Todo mundo quer andar com camisa do Botafogo nas ruas, seja de treino, seja oficial, jogo, seja de goleiro. Todo mundo quer. Mas por quê? Porque se investiu uma grana pesada no time. E olha como tudo mudou. A gente viu o balanço da Eagle Football, né? Que tá havendo aí uma recapitalização e tal, para investimento na Bolsa de Nova York, que vai ser muito bom para os clubes da Eagle. E o Botafogo está conseguindo triplicar a sua arrecadação. 2024, o Botafogo está se aproximando aí de números como 570 milhões. Quem poderia pensar nisso? Um clube que arrecadava pouco mais de 100 milhões, pouco mais de 100 milhões, e tinha uma dívida de 1 bi. 1 bi! Não ia bater nunca, né? Como é que um clube que arrecada 100 milhões deve 1 bilhão? Quando é que esse clube vai ser autossustentável? Nunca. Nunca. E o Danilo Cacheiro falou que a lógica de mercado realmente é essa, né? E que o torcedor do Botafogo pode esperar mais aportes, porque só o que está acontecendo esse ano já mostrou para os executivos da Eagle que esse é o caminho, né? Você tem ativos dentro do clube que valem 5 vezes mais do que se pagou por eles, né? Tem outros que valem 1000 vezes mais, que é o caso do Igor Jesus, né? O Igor Jesus chega com um valor de mercado que não era baixo, né, um valor de mercado razoável, mas agora ele é o atacante da seleção brasileira. Agora ele é um dos principais jogadores de um time que é finalista da Libertadores da América. Mas repito, ele é o atacante que barrou o atacante do Real Madrid. Ele é o atacante que fez gol nos últimos jogos da seleção brasileira com passes decisivos num time recheado de craques, com muitas aspas, de Barcelona, de Real Madrid, disso, daquilo. Então é um jogador cujo valor de mercado subiu e muito. Ele multiplica. Luiz Henrique, que é um cara que veio, pagou caro. Quanto vale um Luiz Henrique hoje? Vale 3 vezes mais do que o Botafogo pagou. Luiz Henrique vale muito mais. E tantos outros atletas. Mesmo um Savarino, que já tá... Savarino já tem mais de 25 e tal. É um jogador que está no radar de vários clubes. Então o valor que o Botafogo pagou pelo Savarino, com o valor que o Botafogo pode ter pelo Savarino, o Botafogo pode trazer no ano que vem um jogador muito mais caro do que foi o Savarino. Não estou dizendo que vai sair nem que vai ficar, galera. Estou dizendo que a lógica de mercado é essa, só para o torcedor do Botafogo entender que os investimentos pesados, o Danilo Cacheiro falou isso, vale sempre a pena uma janela de transferências pesada. Porque nessa janela de transferências pesada, você eleva o valor, a marca do clube, você eleva o valor dos ativos do clube. É isso que vai fazer com que o Botafogo tenha uma arrecadação cada vez maior, com que o Botafogo consiga abater mais rápido as suas dívidas, com que o Botafogo, mantendo a credibilidade no mercado, consiga fazer acordos até daqui a 4, 5 anos, chegar a ser um clube totalmente autossustentável, sem qualquer aporte, só com a arrecadação. E é isso que pouquíssimos clubes no Brasil conseguem fazer, né? Mas o Botafogo está no caminho certo, está no caminho da gestão correta. Com os títulos, mais títulos vêm. Eu até acredito, né, nessa coisa, nessa lógica de dinheiro atrai dinheiro, título atrai título, jogador vencedor atrai jogador vencedor, projeto vencedor atrai cada vez mais coisa boa.
Quem poderia imaginar? A gente tava falando, Alex Telles vai pro Grêmio, pô. Vai pro Grêmio, porque ele é gremista e tal. A gente vai inventando, porque a gente fica pensando ainda com a mentalidade do Botafogo de 2, 3 anos atrás. Não, o cara olhou e falou assim, não, eu vou pra esse time aí, pô. Eu não vou jogar em outro time, eu vou nesse, porque nesse eu posso ser campeão. E hoje a gente tá um jogo. É um jogo, galera. 90 minutos de conquistar o nosso título mais importante. O título mais importante da América. Um Almada. Thiago Almada poderia escolher onde jogar, ele preferiu vir jogar no Botafogo. E rechaçou esse negócio de, porque vai pro Botafogo, vai pro Leão imediatamente. Ele falou, tem nada disso. Não tem nada disso, minha cabeça tá só no Botafogo. Inclusive, imprensa argentina, que eu não trouxe isso aqui para não embolar a cabeça do nosso torcedor e tal, mas a imprensa argentina, antes das semifinais com o Peñarol, falou, né, quando o Botafogo passou pelo São Paulo, que o staff, os representantes do Almada falam que não tem nada de... vai pra Europa ano que vem, não tem nada certo. O jogador tá feliz demais, o jogador conseguiu recuperar a posição em seleção argentina, o jogador tá chegando próximo de conquistar um título gigantesco. O cara também pensa, né, pô, vou sair daqui agora. Tantos jogadores que fizeram esse caminho se arrependeram, a carreira acabou. Eu vou sair daqui agora. Pô, sou ídolo aqui. Pô, tô convocado, eu barrei o Messi no jogo. No outro eu joguei ao lado do Messi. Pô, será que vale a pena? Luiz Henrique não pensa em sair do Brasil de jeito nenhum agora, galera. Mas de jeito nenhum, vai ser difícil convencer o Luiz Henrique a jogar no Lyon no que vem. Então, assim, olha só o que um grande projeto e um grande time conseguem trazer. E é claro que isso gera arrecadação. Então o fair play financeiro, ele prevê, nesses primeiros anos, gastos maiores do que a arrecadação. Mas é claro que essa linha, em algum momento, ela precisa, as curvas precisam se alinhar, né? Os vetores precisam estar alinhados em algum momento, e estarão. Pelo que os números que a gente vê da divulgação dos balanços da Eagle Football, estarão, sem dúvida nenhuma. Eu fico por aqui, gente, ó. O Bernardo Gentili, jornalista, falou sobre uma procura abaixo do normal para Botafogo e Vasco. Talvez seja porque a gente está falando pouco do jogo, né? A gente está vivendo ainda o êxtase da classificação para a final da Libertadores, mas, galera, domingão já, hein? O jogo é terça. Vamos acordar. Botafogo e Vasco, a gente precisa colocar público máximo ali no Newton Santos. Esses jogadores merecem, vai ser o nosso primeiro contato com esses caras depois da classificação para a final da Libertadores. Então você que ainda não fez o seu check-in, faça o seu check-in. Você que ainda não comprou, compre o seu ingresso, porque daqui a pouco o Botafogo vai jogar pouco no Newton Santos. Nós temos 2 jogos seguidos, depois é jogo fora, depois não sabe onde vai jogar, depois é final de Libertadores, então a gente precisa estar muito junto com esse time nesses 2 jogos. Muito junto. Faço esse apelo aqui. Não fez check-in? Faça o seu check-in. Terça-feira o nosso lugar é no Newton Santos. Nada de procura abaixo, não. Terça-feira o nosso lugar é no estádio Newton Santos, aplaudindo, torcendo e abraçando esses jogadores que já estão fazendo história. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.